Boa noite para você que acompanha a TV Câmara. Está no ar o Educação e Cidadania. A crise econômica e a escassez de alimentos fizeram com que um grupo de venezuelanos procurassem o nosso país em busca de melhores condições de vida. E eles encontraram exatamente aqui esta oportunidade. No programa de hoje, nós vamos tratar deste assunto com os meus convidados. O arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. E também a coordenadora da Pastoral de Migrações, a irmã Norma. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, grande prazer de estar aqui. Então, para que os nossos telespectadores compreendam o contexto deste programa, eu gostaria que vocês recapitulassem um pouquinho deste fato. A gente sabe que a crise na Venezuela, ela perpassa questões políticas, sociais, econômicas, e a porta de entrada para os venezuelanos é o estado de Roraima, que faz, então, fronteira com a Venezuela. Explica para a gente. Sim, Roraima é um dos lugares de entrada. É bom lembrar que o Brasil somente é o sexto destino da procura de venezuelanos fora da Venezuela. O primeiro país é a própria Colômbia, no qual já entraram mais de 1 milhão de pessoas, e o Brasil é o sexto destino de chegada. E claro, como ficam as portas lá de Boa Vista, e na cidade de Boa Vista, um dos lugares que muito se procura sempre são as portas da igreja, né? E o bispo de lá, o Dom Mário Silva, né, que é o bispo daquela diocese, ele apresentou a situação para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e já, porque o assunto já vai há vários anos. Inclusive, no ano passado, da coleta da campanha da Fraternidade, destinou-se 40% do que é recolhido a nível nacional, aquilo que vai para o Fundo Nacional, foi destinado para ajudar lá. Porque havia paróquias, comunidades que ofereciam café da manhã para mais de 800 pessoas diariamente, isso dia após dia. Imaginemos a cidade que tem em torno de 320 mil habitantes, 10% da população morando em ruas, abrigos, rodoviárias, esses ambientes todos. Portanto, é uma multidão de pessoas, em torno de 30 mil pessoas que vivem e passam nesses momentos, chegam, vão embora e assim por diante. Então, nesse sentido, foi feito um apelo ao Brasil inteiro para que os bispos, dentro das suas dioceses, vissem uma possibilidade de acolher alguns grupos. E, desse modo, quem quisesse entrar pelo Brasil afora, tivesse ao menos um mínimo de acolhida. Então nós entramos nesse projeto, abrindo as portas aqui da Arquidiocese de Passo Fundo para um grupo, ao menos inicial, de 20 pessoas, e eles estão nesse contexto, eles estão chegando a nós. É um apelo humanitário, podemos dizer assim, e dar uma nova oportunidade a essas pessoas que estão legalmente no país, estão procurando um espaço, e nós, então, somos uma forma de facilitar essa permanência deles no país. Irmã Norma, então esse grupo aí de 20 venezuelanos chegaram em Passo Fundo há pouco tempo, e que histórias eles contam então para vocês? Cada um deles praticamente tem a sua história, né? E, por exemplo, um casal que veio, que tem 2 crianças, um nenê de 5 meses e uma menininha de 5 anos, então ela contou que eles vieram, ela grávida, porque a nenê nasceu depois no Brasil, vieram e ficaram 1 mês pelas ruas lá de Roraima, de Boa Vista, dormindo na rodoviária de noite, abrigo que podiam encontrar, mas durante o dia ficavam fora, ficavam pela rua, né, buscando, né, um abrigo. Depois, claro, no segundo momento encontraram um abrigo onde podiam ficar, o abrigo de grupos de gente, né, sem muita privacidade, mas enfim, né. Então, são essas histórias, por isso muitos deles entrando já no aeroporto choravam, porque, claro, esta expectativa de uma vida vivida, de um período, né, de instabilidade total, insegurança, e de chegar aqui, pelo menos, ouvir e ver desde logo bem-vindos, não? Porque para recomeçar sua vida, porque estas pessoas são as que decidiram já
de se estabelecer aqui no Brasil, né? Então é importante apoiar para que possam tentar refazer sua vida, né? Este é nosso objetivo. É importante exatamente esse momento de acolhida para que eles se sintam em casa. Deixaram uma história toda para trás, o seu país de origem, e agora eles vão tentar mais uma vez uma nova oportunidade aqui em Passo Fundo. Importante isso, né, Dom Rodolfo? Muito importante lembrar que o mundo é um mundo em movimento. Se nós contarmos os brasileiros que estão fora do Brasil, certamente são muito mais do que os venezuelanos que vieram ao Brasil. Com certeza. Então é importante lembrarmos, o mundo é um mundo em movimento. Se formos aqui na cidade de Passo Fundo e perguntarmos quem nasceu em Passo Fundo, certamente teríamos surpresas. Então a migração, o movimento de pessoas não é um problema para o mundo. Na verdade, são pessoas que procuram, que buscam, que vão contribuir no lugar que estão. Claro, a acolhida, o primeiro espaço para ser menos traumática a mudança, sempre é importantíssimo. Tanto que nós trabalhamos assim, podemos dizer, com 4 palavras, que é acolher, proteger, integrar e promover, né? Porque a pessoa que vem, então, tem a primeira acolhida, um primeiro espaço para não reproduzir o mesmo ambiente que ela veio. Então, não é favorecer, não é criar uma dependência, mas é acolher para que progressivamente essa pessoa, com as suas forças, com o seu trabalho, com a sua contribuição, vá criando autonomia e, desse modo, ela possa tocar a sua vida. Claro, quem vem de fora vem mais desamparado, tem menos recursos, tem uma rede, não tem rede de relações, não conhece as estruturas. Então, se ela é ajudada por uma estrutura, como nós temos a Pastoral das Migrações, isso permite que ela tenha um aconchego, tenha alguém para dialogar, estabeleça contatos, facilite os lugares, porque nós não empregamos eles. Nós aproximamos, abrimos espaço, né? E isso facilitamos o processo. Foi exatamente o que aconteceu no passado, quando nós, brasileiros, recebemos outros povos, como italianos, espanhóis, portugueses. Hoje, nós estamos recebendo os venezuelanos, há pouco tempo atrás os senegaleses. Exatamente isso agora na nossa realidade. Irmã? Não, justamente isso que dizes, né? O Brasil, se vamos buscar, né? Eu digo os primeiros que chegaram, os que estavam aqui quando chegaram os brancos, né? Depois chegaram os negros, tinha uma imigração forçada, sim, por suposto, mas enfim. E seguiram depois, né, japonesas, enfim. Tem caras, assim, de todas as nacionalidades e cores no Brasil, né? Quer dizer, é um povo realmente composto pela imigração. E eu queria também recordar que uma imigração assim, se a gente olha no certo sentido, é um presente, assim como o Dom Rodolfo disse, que muitos dos nossos, e sobretudo o pessoal jovem que emigra, de certo modo é um presente gratuito, como a gente diz, para outros países, e assim nós também recebemos, porque são pessoas adultas, formadas, jovens, que vêm somar conosco. Isto é um valor, né? É uma coisa muito positiva. Como eu digo, é um presente praticamente para um povo como para nós, né? E é uma oportunidade para a gente também, né? Sim. Eu acho que é importante tirarmos essa ideia que são pessoas que vêm tirar lugar ou sugar aqui. São pessoas que também vêm contribuir. A gente tem que tirar um pouco a ideia da cabeça que sempre estamos em disputa ou jogando campeonato e temos eliminatórias. Quando há composição, quando há partilha, quando há solicitação de fraternidade, isso enriquece. Então, essa também é uma das marcas que nós fizemos, né, desse trabalho. Na metodologia que foi usada para acolhê-los, foi exatamente para tocar na sensibilidade. Sim, as pessoas têm direitos e deveres, têm garantias, porém a gente não organiza uma sociedade somente a partir disso. Tem outros elementos que são fundamentais, que é a dimensão da gratuidade, de superar simplesmente o direito, de superar aquilo que é meu, proteger o meu canto, né, o fechamento. Então não se compreende mais o mundo, nem no passado ele funcionou, fechar-se sobre si mesmo, né? A dimensão da abertura ao diferente, aos povos diferentes,
o contato com povos diferentes, este é o rosto do mundo, né? E cada vez mais a necessidade de pensar o mundo como um todo é fundamental para o respeito para os povos e uma dignidade para toda a humanidade, não só para um povo e outro não. Porque muita gente ainda acaba criticando, poxa vida, nós não damos condições nem para os brasileiros, não temos um suporte, uma saúde adequada para os nossos brasileiros, muita gente desempregada e agora outras pessoas de outros países estão vindo. Então é exatamente isso que o Dom Rodolfo está explicando, né? Eu acho que é importante destacar, tem visões erradas que têm que ser corrigidas. Se a gente pega os documentos, as falas da igreja, dos papas, desde os anos 50 e até antes, a necessidade de nós pensarmos o mundo como um todo e não criar novas colônias, novas dependências. Isso é sempre, e proteger-se, no meu mundo está bom, os outros que sofram, que morram de fome ou que fiquem subdesenvolvidos. Pensamento egoísta. Então, né? Pensamento egoísta. Eu gostaria de recordar uma fala que eu me lembro muito, de faz muito tempo, a Guerra do Kosovo, quando terminou, e fica perto da Alemanha, aquela região. E sei que a Alemanha injetou muito dinheiro lá para restabelecer o povo após a guerra e assim pudessem se reconstruir. E o primeiro-ministro da Alemanha, o Gerhard Schröder, na época, ele recebeu muitas críticas. Por que a Alemanha estava investindo num país que não tinha nada a ver com eles? Ele deu uma resposta que me marcou até hoje. Se nós não ajudarmos esse povo a se restabelecer, reconstruir, amanhã eles estarão batendo na nossa porta. Então, muito melhor nós ajudá-los para que eles reconstruam o seu país e, desse modo, eles possam ficar em casa, manter a dignidade. Porque esses que vieram, se o seu país se reconstruir, certamente uma parte deles volta. Então, ninguém sai do seu país gratuitamente. Se o seu país novamente se engrena, muitos deles voltam. E assim, então, esse é o pensamento que a gente tem que ter presente. O mundo não pode ficar em algumas ilhas. Se tivermos uma ilha de desenvolvimento no local, vai atrair gente do mundo inteiro, como acontece com todos os fenômenos migratórios. Ou quisermos um outro exemplo interno, quando houve a unificação da Alemanha, agora festejamos há poucos dias, 1989, que é o Muro de Berlim. Quando a Alemanha Ocidental injetou muito dinheiro na Oriental, exatamente para quê? Para que o país novamente chegasse a uma igualdade. E não no mesmo país tivesse uma região favorecida e outra em desigualdade. Então, eles equilibraram o país para que o país inteiro fosse bem tratado. E houve muitas críticas na época. É bom lembrar, quem viveu esse período, lembrem-se disso. Então, eu acho que a gente pensar que aqui tem uma ilha de bem-estar e aqui uma ilha de necessidade, isso gera inúmeros conflitos, como a gente vive internamente no país. E os povos também dão o mesmo conflito. Com certeza. A gente vai fazer um rápido intervalo, então, e no próximo bloco nós vamos conhecer um pouquinho mais desse grupo de venezuelanos que está em nossa cidade em busca de uma nova oportunidade de vida. É um minuto só. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O programa Educação e Cidadania de hoje está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre a nova oportunidade que um grupo de venezuelanos está recebendo aqui em nossa cidade. Os meus convidados, então, são o arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber e também a coordenadora da Pastoral das Migrações, a irmã Norma. Eu gostaria, então, irmã, de iniciar com a senhora para que traga aos nossos telespectadores qual é o perfil, então, deste grupo que está aqui na nossa cidade. O perfil deles é, vamos dizer assim, é gente jovem,
que buscam futuro, refazer praticamente seu futuro. Entre eles, estas 20 pessoas, como grupo, tem 4 crianças, 2 bebês e um menininho de 5 aninhos ou uma menininha de 4. Estão 4 famílias, 3 que trouxeram seus filhinhos e uma que tem sua filhinha lá com a mãe. Podemos imaginar, não precisa descrever muito, né, o que os pais sentem neste caso, mas querem trazer a filhinha assim que possam, né? E também estão 6 rapazes, eu digo rapazes, se são, alguns são homens jovens casados que têm filhos lá, a gente deixa muito espontaneamente, não fica fazendo um inquérito sobre eles. Deixá-los à vontade, eles vão contando suas histórias quando se sentem contar lá, né? Mas já se sabe disto. Então, estes seria assim o perfil geral, né, de grupo, 4 crianças, 5 núcleos familiares, não? 3 que trouxeram as crianças, uma que tem essa filhinha lá. E da idade são jovens, tem apenas 2 senhores com 40 anos, os outros todos estão entre 20 e poucos até 30 e poucos, né? E eles trabalhavam lá na Venezuela, em que área? Para dizer também do perfil, justamente você pergunta do trabalho, mais ou menos a metade tem curso universitário, a outra metade, acho que só um caso colocou que tem curso secundário incompleto, mas todos os outros têm curso secundário completo. E trabalharam nas mais diversas áreas lá e também os que conseguiam trabalhar algo já lá em Roraima, também alguns já trabalhavam em diversos serviços, temporariamente, por isso que não ficaram, porque era um emprego por semanas ou por meses, né? E temos quem era professores, técnicos, as mais diferentes profissões entre eles, sim. E eles estão de forma legal aqui no Brasil. É importante que a gente ressalte isso também. Isso é importante. Eles estão, por isso que me dizia uma das minhas colaboradoras que ia procurando creche para uma outra criança. Ela dizia, é que a gente ouve e diz, não tem nem para os nossos. Digo, mas tens que dizer, olha, está legalmente no país, com sua documentação em dia, é dos nossos. Sim, a partir daquele momento são dos nossos. Não são mais pessoas que não existem legalmente, não. Eles têm a documentação. Quem tem já o visto temporário de imigrante no Brasil, estão com seu CPF, com sua carteirinha de SUS, apenas tem que transferir aqui, preencher um questionário, transferi-lo para cá, para que possam usufruir do SUS, como permite nossa lei, né? Nossa lei prevê isto. Então, eles estão legalmente no país e, como dizia Dom Rodolfo antes, nós não promovemos uma imigração com este ato. Nós ajudamos quem já está legalmente no país e quer refazer sua vida, que possa ter esta oportunidade. É bom lembrar o serviço da Polícia Federal, do Exército, em Boa Vista, muito eficaz, muito bem organizado, tem um bom serviço de acolhida e tem esses mesmo de vacinação. Então é um carinho que o governo brasileiro tem de respeito a esses migrantes que buscam, né? E é bom lembrarmos que quando a Venezuela, há poucos anos atrás, era uma espécie de paraíso na América Latina, milhares de brasileiros, colombianos, peruanos e outros foram para lá. E agora o país entrou em crise e tem um movimento inverso, né? Então, mas é ressaltar que esses, repito novamente, que vieram para cá é fruto de já uma acolhida especialmente da Polícia Federal, do Exército, mesmo os acampamentos que tem lá, porque é um conjunto de instituições, tanto da parte pública quanto de privados, de igrejas, organizações civis que fazem um trabalho de acolhida. Sem dúvida alguma, se não tivesse todo esse trabalho, a situação seria muito mais dramática, né? Então, tem um trabalho de composição de forças em Boa Vista. E, então, isso já diminui um pouco o sofrimento, como também o trabalho de interiorização pelo país, ele é coordenado, não é? Uns vão espontaneamente, mas a maioria está dentro de programas de interiorização.
Então, inclusive verbas para financiar passagens ou mesmo transporte por parte do governo, como nós tivemos no ano passado o grupo que veio para Chapada. Então, são programas que têm planejamento, que têm comando, que têm a distinção das pessoas, dos perfis. Então, tem um trabalho bem coordenado nisso. Nesse momento, eles estão em que local? São casas alugadas pelas paróquias? Como é que funciona isso? Nós resolvemos não colocá-los todos juntos, os 20. Resolvemos colocar em vários lugares. E fizemos um apelo às paróquias que tivessem pessoas do local dispostas a acolher alguma família ou algum grupo. E nós temos hoje, então, colocados em seis grupos diferentes. Então, são 6 paróquias, né, irmã? Que eles estão colocados. 5 paróquias, mas 6. 5 paróquias aqui em Passo Fundo e também no município de Gentilho. Inclusive, o grupo maior foi para Gentilho. O padre de lá arrumou 2 casas ali na cidadezinha e já praticamente empregou todos os que foram para lá. E outros que estão espalhados aqui na cidade. Então, temos aqui na São Cristóvão, no bairro lá Vera Cruz, aqui no centro, também na Fundação Lucas de Araújo. Então, estão bem espalhados. Qual foi o objetivo de colocá-los em lugares mais diversos? Que tivessem pessoas da comunidade que fizessem o contato. Então, não ficasse só com a irmã Norma, com a pastoral, ou ficasse todos aglomerados. Assim, tendo mais pessoas se interessando, e ficaria mais fácil a integração deles. Porque se morassem todos juntos, sempre seria um bloco. E aí fica mais difícil. E foi uma forma, somente tratamos todos eles juntos no dia da acolhida, que resolvemos fazer um almoço junto. Todas as paróquias que acolheram eles vieram representantes, e essas pessoas já os conduziram às suas casas. Fizemos uma campanha de mobiliar a casa, tendo básico, e também o sustento por alguns meses do aluguel. Nós temos um fundo que é formado a partir da campanha da Fraternidade, Fundo de Solidariedade, e também no ano passado, ou foi retrasado já, um fundo aquele de emergência, quando deu aqueles tornados na nossa região. Então tem esse pequeno fundo, que é pequenininho, mas que dá para sustentar aluguéis para os próximos meses. Inclusive os aluguéis das pessoas que cederam os seus imóveis. É um aluguel quase social, né? Então valoriza o aluguel da pessoa que estava vazio também, e também um gesto de respeito. Então é para dar a primeira base. Assim que estiverem em condições de trabalho, essa ajuda, claro, a gente pode direcionar para outros, como o Fundo de Solidariedade vai sendo sempre direcionado e repartido conforme os projetos que vêm. Após a chegada, então, deles aqui, como que está sendo, então, a adaptação nesta nova casa, nessa nova cidade, com novos vizinhos? Vocês já tiveram este retorno de como está sendo, então, a vida aqui em Passo Fundo? É que na migração sempre tem os 3 momentos, não, da fase de integração. O primeiro é aquele da chegada, da novidade, da curiosidade de outros também, etc. E eles estão nesta semana, porque é apenas uma semana, né? Eles estão nesta fase, mas muito reconhecidos e agradecidos pelas comunidades aqui por aquilo, como foram acolhidos e aquilo que encontraram. E eu queria também ressaltar o que dizia Dom Rodolfo, isso de mobiliar as casas. Sim, nós lançamos campanhas, seja as paróquias que acolhiam, como nós, da Pastoral das Migrações, com os voluntários, tem um grande grupo de voluntários, lançamos assim a campanha de querer oferecer o mínimo mobiliário às residências. E houve muita colaboração. Tem até gente que comprou coisas novas, quem comprasse um fogão novo, porque sabia que nos faltavam fogões, então uma pessoa que podia fazer, disse, eu compro um fogão, onde é que eu deixo? Né? Então, e agora mesmo continua, o pessoal, tem gente se manifestando, perguntando se já temos tudo, se tem, se podem, se ainda está aberto, se podem doar ainda algo, e a maioria das doações, coisas boas. Isto faz notar também um valor que se dá à dignidade humana, né?
Eu acho, porque se eu dou uma coisa estragada ou suja, ou o que eu considero que é outra pessoa? Agora, eu dou algo que é bom, útil, que não está sujo, não está rasgado, não está estragado, né, como a gente diria. Então, eu acho que isso ressalta um valor da população aqui. E não só dos voluntários, mas cada voluntário tem o seu círculo. E muita colaboração, realmente interesse bonito. Ressaltar que todos eles foram apresentados nas missas no final de semana. Então, cada paróquia onde estão morando, que na catedral, são 2 que moram na área da catedral. Eles foram apresentados oficialmente à comunidade catedral, o nome, se apresentaram para que a comunidade local soubesse quem estava morando nesse território. Então, é uma forma de acolhida, quer dizer, nós, para eles se tornarem conhecidos, ao menos esse grupo que está ali, então, opa, essas pessoas estão aqui, né? Nós os apresentamos. Então, quem estiver disposto, né, para se aparecer e encontrar na rua, vocês sabem já quem são, né? Então, foi uma forma que achamos que nós os apresentamos, ajudamos a torná-los públicos. Então, e fizemos questão que houvesse esse processo. E isso facilita as coisas e tira também preconceitos, fantasias que tem, e uma série de coisas. E porque muitas vezes alguém quer ser ajudado, mas não se expõe, não se apresenta, não tem disponibilidade também de fazer esses passos, né? Então foi essa uma metodologia que usamos para facilitar a integração deles. Então, quem está assistindo pode colaborar, pode auxiliar, então, esses venezuelanos? De que forma? Irmã. Bom, agora materialmente mais ou menos estão, mas quer dizer, nosso trabalho continua, por exemplo, de ajudá-los na continuação, porque a maioria tem um curso básico de português, básico, né? Quer dizer, quando chega a hora de uma conversação fica difícil, né? Nós sabemos. Então nós estamos já nos reorganizando também o nosso curso, que temos durante o ano todo o curso de português, no sábado de manhã e durante a semana também tem. Então apoiá-los, por exemplo, se tem voluntários que queiram ajudar também com aulas, podem colaborar. Em outros momentos, agora vamos preparar a festa, quer dizer, festa, uma celebração que fazemos sempre de Natal e Ano Novo, com todos os imigrantes que queiram participar, incluindo um Papai Noel, o Colégio Conceição dos Maristas sempre nos apoia também nisto, com detalhes de presentinhos. Então, quer dizer, nesses momentos, quando a gente divulga, se tem gente que quer apoiar, e para Natal, como eu digo, estou vendo a lista das crianças está crescendo, das crianças imigrantes, porque não são só estes que chegam com crianças, mas a população imigrante que já está aqui, por exemplo, senegaleses, a maioria vem os rapazes jovens, mas muitos deles estão casando com brasileiras, um certo número, ou com mulheres que vêm do seu país. E estão se estabelecendo aqui. Então, já não é mais só isto, querem ganhar dinheiro para mandar para lá. Não, eles estão já investindo aqui. E então, claro, constituindo suas famílias. Então, tem muita criança pequena. Nós vimos o ano passado, nos surpreendeu, quando recolhemos a lista para o Natal, da grande quantidade de crianças com menos de 1 ano. Inclusive, eu mostrei para o professor Tedesco, que é um grande estudioso do tema, não? Ele disse, tu sabias disto? Ele olhou assim, ele disse, mas isso não aparece assim? Ele disse, não aparece, mas está. É um fato, é uma realidade, a mudança que está se processando também da população que está aqui, imigrante, né? Estamos falando de uma nova que está chegando agora, praticamente nos últimos meses, né, dos venezuelanos. Seria importante lembrar que o trabalho com os migrantes nós já temos há mais tempo. Esse grupo ficou mais visível. Seria importante, irmã, colocar um pouco o grupo que está sendo atendido, agora já são praticamente 3 anos, de uma forma sistemática, de quantas nacionalidades tem. É um grupo bem grande, bem variado, e um trabalho sistemático que está sendo feito já. Sim, é isto que eu dizia, por exemplo, do curso, durante este ano,
participaram imigrantes de 10 nacionalidades no curso de Língua e Cultura Brasileira. Por exemplo? Assim, então, o maior número da África, mas tinha, por exemplo, do Senegal, de Gâmbia, de Ghana, do Togo, Bolívia. Sim, depois da América Latina, vários, né, da Bolívia, de Cuba, de Colômbia. Colômbia também tem um certo grupo aqui, tem vários núcleos aqui também de colombianos, né? Então, assim, tivemos de Bangladesh, também tivemos. E do mesmo jeito, por exemplo, este é o programa de Língua e Cultura Brasileira, mas nós fazemos todos os anos também uma campanha especial no mês de junho. É a nível nacional, mas nós aqui mais ou menos distribuímos durante o mês várias atividades. E concluímos sempre no último domingo com a festa Entre Culturas, chamamos. Não que eles, entre nós e eles, entre as culturas, dando-se a conhecer. E ali também o número de nacionalidades, mais ou menos, foi até mais alto naquela festa. Tínhamos umas 15 nacionalidades, até fizeram um varal com as bandeiras, que se alegraram muito fazer, porque isto visualiza o que é Passo Fundo, não é só a bandeira do Brasil. Fosse ver, simbolicamente, estamos todas estas nacionalidades unidas, né? E, então, só para dizer dos programas, temos este programa, depois temos o programa que eu disse antes já de Natal e Ano Novo, que a gente faz fim de ano, sempre um domingo de tarde, porque é o momento que mais gente pode, né, por causa do trabalho, escola e tudo aquilo. E o curso que chamamos Integrando Culturas, porque quando vem um professor e diz, eu quero dar aula para, eu digo, aqui ninguém dá para. Aqui damos com, trabalhamos com pessoas e trabalhamos com culturas e não é só. E o importante também dentro da nossa metodologia em todas essas atividades, mas especialmente das aulas, que vem já há 3 anos, é criando espaço de encontro, não é... Começa já tendo um cafezinho com umas bolachinhas, que o pessoal se encontra, se saúda, assim, né? Quer dizer, e eles se sentem, eu acho que eles se sentem acolhidos pelos professores e os professores se enriquecem enormemente. Que faz parte. Para a gente então encerrar o programa de hoje, gostaria então que vocês deixassem um telefone de contato ou algum local onde as pessoas podem levar as doações ou até mesmo, eu gostaria de oferecer uma oportunidade de trabalho para esses senegaleses, para esses venezuelanos, enfim, passar o serviço final. Isso é importante lembrarmos que a nossa tarefa fundamental é de pastoral, é de cuidado. Não fazemos o trabalho de documentação, encaminhamos, indicamos, temos uma assessoria de voluntários que ajudam a encaminhar. Então, essa parte de documentação, de emprego, tudo somos como que para acolher e indicar, ajudar, ser um espaço de diálogo que cuida, né? E a referência deles aqui? A referência nossa aqui é lá no prédio Nossa Senhora Aparecida, na Coronel Chicuta, 436, que é o nosso centro de pastoral, onde a irmã Norma atende durante o dia. Então se torna um espaço de referência, né? E depois as atividades às vezes são realizadas em outras cidades, como aconteceu nesses dias lá em Carazinho, o encontro. Então dentro desse nosso território, porque temos outras paróquias com bom trabalho, que nem Marau, a paróquia lá Cristo Rei tem um belo trabalho com migrantes, uma coisa bem organizada, né? E outras paróquias também que não aparecem tanto, mas assim no silêncio tem essa acolhida. Tem, sim. Então realmente, se alguém gostaria de colaborar com algo, né, como falamos, são doações, mas não são só, porque tem muito imigrante o ano inteiro buscando ajudas, não, então, mas mesmo nestes programas, e como Dom Rodolfo referiu antes, eu não lembrei antes, mas um programa também que temos é Mesomigrações, que é um grupo multidisciplinar de professores, tem vários da UPF que participam, que trabalhamos sempre com sessões de informação, sensibilização, etc. Aqui, uma sessão durante o ano aqui em Passo Fundo e uma numa cidade
da região. O ano passado foi em Marau, este ano foi em Carazinho. Então a gente com isto consegue sensibilizar mais e despertar. Carazinho foi interessante porque a primeira vez que falamos que gostávamos de fazer uma sessão ali, quase como que nos diziam que não tinha imigrantes. E no dia da sessão foi um diálogo maravilhoso, porque veio uma boa representação, que a gente buscou contactar, né, dos que estão por lá. E foi um diálogo muito produtivo e muito bonito com eles. Então, realmente, se alguém quiser, o endereço é este que já Dom Rodolfo referiu, né? Estamos ali. E se eu não estiver algum dia, tem a Lori, que está ali, que é nossa secretária. Qual é o telefone lá, irmã? 3045 3045 9200. 9200. Então a gente vai encerrar o programa Educação e Cidadania de hoje, que falou então sobre essa nova oportunidade a um grupo de venezuelanos que acaba de chegar aqui em Passo Fundo. Obrigada então, Dom Rodolfo. Obrigado pela oportunidade e também estamos dentro do mandato evangélico. Fui imigrante e me acolhestes, né, como diz o Evangelho de Mateus 25. Obrigada, irmã Norma. Sim, eu também agradeço esta oportunidade e somando somos mais e somos mais fortes, não? Seja culturas como línguas, como tudo, não? E obrigada, claro, a você que acompanhou o programa de hoje. Uma ótima noite e até a próxima semana.